Atualmente, mais de 7 milhões de pessoas vivem neste planeta a que chamamos Terra. Um planeta onde a tecnologia domina. Onde o conhecimento aumenta diariamente e chega até si mais rápido do que consegue absorvê-lo. Onde as pessoas correm de um lado para o outro e parece que nunca chegam onde querem estar. Onde o abismo entre ricos e pobres se tornou no meio de separação e todos parecem querer mais. Onde aumentam as tensões religiosas e políticas. Onde multidões de pessoas convergem para as cidades procurando algo melhor. Onde milhões perderam Deus de vista e, contudo, muitos procuram respostas. Quando Jesus olhou para as multidões, sentiu compaixão por elas. Hoje, ele ainda olha para as multidões com compaixão. E ele está a olhar através de nós. Aceitaremos o seu convite para partilhar o seu amor com as multidões que não o conhecem? Jesus chamou-nos para fazermos discípulos. Chamou-nos para levar a sua mensagem de esperança a cada nação e povo. Durante mais de 150 anos, os adventistas do sétimo dia têm partilhado a esperança na breve volta de Jesus. E Deus tem-nos abençoado. A sua obra continua a avançar em muitas áreas do mundo. No entanto, algumas continuam a ser desafios missionários e em algumas áreas os desafios parecem estar a crescer. Em 1900, os adventistas começaram a responder a este chamado de partilhar o Evangelho com o mundo fora da América do Norte. Nesse ano, 68% dos obreiros evangelísticos da Igreja trabalhavam na América do Norte. 30 anos mais tarde, 77% trabalhavam fora da América do Norte. Esta mudança exigiu um grande uso dos fundos e um esforço constante para manter o foco na missão. Naquela altura, se perguntássemos aos cristãos em geral onde eram os campos missionários, provavelmente teriam dito que eram em África, na América Central e do Sul e nas Ilhas das Caraíbas. De volta ao lar, os missionários partilhavam as suas histórias sobre a vida e o trabalho no campo missionário e muitas vezes falavam em reuniões campais e igrejas e escreviam livros sobre as suas experiências. Hoje o mundo mudou, assim como a Igreja Adventista. O que foi outrora uma igreja estabelecida principalmente na América do Norte é atualmente uma igreja mundial. Se olharmos para a forma como o número de membros da Igreja Adventista tem mudado, podemos ver onde é que a Igreja tem crescido e onde tem ainda desafios. Nestes mapas, as cores mais escuras representam as áreas com muitos adventistas em comparação com a população. As áreas mais claras mostram onde há poucos adventistas em comparação com a população local. Outra forma de falar disto é que esta é uma área com grandes desafios missionários. Atualmente, a Igreja tem crescido de forma tremenda em áreas do mundo que antes eram consideradas os principais campos missionários, como é o caso do sul da África, da América do Sul e da América Central. Talvez esteja na hora de responderem ao chamado de Deus e enviarem mais obreiros e ofertas missionárias para as zonas do mundo que ainda não foram alcançadas. E eles estão a ser chamados a orar pelas pessoas dessas áreas. Uma delas é que passou a ser conhecida como Janela 1040. A janela 1040 é uma designação que usamos para descrever um território. Essencialmente, é uma janela situada 10 graus a norte do Equador, em baixo, e em cima 40 graus a norte do Equador. E esta janela estende-se desde o noroeste de África, ao longo do Médio Oriente e até à Ásia. É o principal foco da missão adventista, porque a maioria da população vive ali. É aqui que temos cerca de metade das maiores cidades do mundo. You have almost half of the major cities of the world there. You have people who are living. Temos pessoas pobres e ricas. Temos pessoas com antecedentes religiosos totalmente diferentes do cristianismo. Não é apenas onde está a maioria da população mundial, mas também onde há menos cristãos. Portanto, é por isso que a janela 1040 é ainda o principal foco da missão adventista holística. A janela 1040 continua a ser um tremendo desafio para a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Algumas pessoas podem dizer que há 20 anos que lhe temos vindo a dar destaque, e isso é verdade. E foram estabelecidas milhares de novas congregações nessa janela. Mas, quando temos em consideração a população e o seu crescimento, é difícil acompanhar esse ritmo.
Para ter um pequeno farol que tenha a capacidade de personalizar o Evangelho e atrair pessoas para Jesus, é necessário ter pessoas no terreno e nesse lugar. É por isso que instituir novas igrejas ou estabelecer novos grupos de crentes é uma qualidade essencial do plano de crescimento da igreja. Apesar dos desafios, os adventistas têm estado a trabalhar por todo o mundo. Se retrocedermos alguns anos, na cidade de Bangkok, vemos um projeto que partilhou a mensagem de Deus de uma forma única. Bangkok é uma cidade que representa a janela 1040 muito bem. Com milhares de pessoas, barulho, caos e os diferentes sistemas. As pessoas sabem para onde vão e o que estão a fazer. Cory Goodwin foi obreiro voluntário em Bangkok. Como ele é um artista, decidiu usar os seus talentos no bairro onde vivia. Ele queria partilhar a mensagem adventista com os vizinhos e por isso pintou um mural. Esta enorme pintura encontra-se perto de um centro de influência. Ele retrata a segunda vinda de Jesus num estilo que os tailandeses conseguem compreender. Quando a ideia me surgiu na cabeça, devias fazer um mural, aqui nesta rua. Eu não sabia realmente em que é que me estava a meter. Queria apenas fazer algo colorido, algo que dignificasse a rua, mas acabou por se tornar neste mural enorme de 3 andares sobre a segunda vinda. À medida que o mural avançava, pude ver as pessoas e a sua mudança de atitude. Primeiro perguntavam, o que é que estás a fazer? Estavam um pouco céticas, mas à medida que viram, com os seus próprios olhos, o mural a progredir, começaram a ser mais positivas e motivadoras. Agora, esta comunidade beneficia desta bela mensagem na parede. Podemos apenas imaginar o número de pessoas que viram este mural e conheceram Jesus pela primeira vez. Deus está a chamar-nos para usarmos métodos criativos para alcançar as pessoas na janela 1040. Temos muitas formas de tentar fazer as coisas de maneira diferente. Podemos fazer algo que não tem sucesso. Não há problema, porque aprendemos à medida que avançamos. Mas se continuarmos com a ideia de que é assim que temos feito nos últimos 100 anos, por isso ficamos por aí, então temo que não veremos progressos na missão. Por isso, Deus chama-nos para um ministério criativo. O apóstolo Paulo disse que se tornou tudo para todas as pessoas. Ele quer dizer que devemos descobrir qual é a necessidade e depois encontrar o que for apropriado para partilhar a mensagem evangélica. Portanto, a forma como desenvolvo o ministério numa cidade da América do Norte deverá ser muito diferente da forma como eu faço em Bangkok, porque as pessoas têm antecedentes culturais e religiosos totalmente diferentes. Não podemos simplesmente reinvestir a mensagem com roupas ocidentais. Temos de encontrar novos odres para o ministério. As pessoas perguntam como é que vamos entrar na janela 1040, em particular nas grandes áreas urbanas, cidades onde nunca tivemos sequer uma presença. Como é que vamos fazer isso? E sabemos isso por causa de determinadas religiões mundiais que existem em certas culturas onde alguns dos nossos métodos não vão ser eficazes. Já os experimentámos lá e, para além de serem perigosos, provavelmente não são rentáveis. É muito interessante porque Ellen White é muito clara em relação ao facto de que nós temos de nos centrar no uso do método de Cristo. Na janela 1040, temos uma oportunidade fantástica para dar início ao que chamamos de centros de influência. Estes centros são ministérios holísticos baseados no método de Cristo. Por isso, eles são essencialmente uma plataforma para o ministério. E Ellen White diz que Jesus se misturava com as pessoas, mostrava-lhes simpatia, ministrava as suas necessidades, ganhava-lhes a confiança e depois convidava-as a segui-lo. Há cerca de 20 anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia fundou a Global Mission para dar atenção às áreas onde a Igreja tem tido dificuldades em crescer. A Global Mission centrou-se na implantação de igrejas nestas áreas difíceis de alcançar através de projetos e do envio de pioneiros da Global Mission. Hoje ainda estamos concentrados nesse mesmo chamado,
continuamos a alcançar as pessoas em algumas das áreas que apresentam mais desafios. Continue, por favor, a orar por aqueles que estão nas linhas da frente da missão. Ore para que, através do método de Cristo, as pessoas em todo o mundo possam conhecer Jesus.